Natal e Ano Novo estão chegando e, com ele, as preocupações de como lidar com possíveis excessos alimentares. Como lidar com a alimentação no final do ano é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é Ana Tércia Persegoni. Ela é nutricionista e mestre em bioquímica pela UFV, doutora em fisiologia pela UFJ, tem pós-doutorado em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ e em nutrição pela UFJF, professora associada na UFJF na área de nutrição clínica, pesquisadora na área de obesidade, chefe do ambulatório de obesidade e colaboradora do Serviço de Endocrinologia Ambulatório de Obesidade do HU, UFJF, palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais e tem experiência clínica de 22 anos no tratamento de obesidade, em que criou um método de perda de peso baseado nas fases do emagrecimento. Ana Tércia, que prazer imenso poder te receber no programa. Depois das combinações, a gente finalmente conseguiu. Que bom. E com um tema que geralmente deixa as pessoas enlouquecidas neste período, né? Então, chegando as comemorações de final do ano, Natal, Ano Novo, um monte de happy hours, né? Que começa a ter nesse tempo. E geralmente isso faz com que as pessoas fiquem preocupadas, estressadas com possíveis excessos alimentares, né? Então, inclusive às vezes até perdendo o bem-estar neste período. Vamos direto assim para uma das perguntas mais importantes. Como manter uma relação saudável com a comida neste tempo? Deilis, obrigado pelo seu convite, de estar aqui, estou muito feliz. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a relação saudável com a comida, ela tem que ser sem neura. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não fazer dieta restritiva, né? Principalmente nessa época do ano. Não tentar compensar possíveis excessos alimentares, que podem acontecer e são normais. A gente está no final do ano, é um período que a gente vai encontrar com a família, é um período que a gente vai comer aquelas comidas afetivas. Não é hora de ficar contando caloria, pensando no que tem na comida. Por outro lado, eu acho que a gente pode manter os hábitos saudáveis, né, que a gente tem. Então, a gente pode continuar fazendo atividade física, né? A gente não precisa chutar o balde totalmente. Então, a dica que eu tenho dado para as pessoas é sempre assim: quando tiver na ceia de Natal, na ceia do Réveillon, no dia seguinte, né, você come o que tem de comida típica dessas ocasiões. Os outros dias de dezembro, continua praticando a sua atividade física, continua fazendo a sua alimentação saudável. Não perde de vista o consumo de fruta, de verdura, de ervas e especiarias, de chás, que vão te ajudar também nesse metabolismo, né? E mantém o consumo de suplementos. Eu tenho algumas coisas que eu faço, eu não sei se você vai perguntar, mas eu acho que tem coisas que a gente pode fazer com o uso de suplementos para melhorar, inclusive, a nossa saciedade. E não chegar na ceia desesperado, né? Comendo muito, exagerando, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nisso, mas manter uma qualidade, uma relação saudável com a comida. Acho que isso é o mais importante.
Ah, fantástico. Eu vou perguntar do suplemento sim, mas antes mesmo da gente chegar nisso, tem uma coisa que você falou que eu acho que assim, meu Deus, é exatamente o que eu estava pensando. O famoso chutar o balde, porque eu percebo no consultório que quando chega a esta época, existe esse perfil de paciente, né? É o paciente que decide chutar o balde, é o paciente bem 880. Ou eu faço perfeito, ou eu não faço nada. E aí, assim, deixa de se exercitar, muda completamente o padrão alimentar. Inclusive, não sei se também acontece na sua realidade, mas eu vejo que é até comum as pessoas resolverem desmarcar a consulta, porque elas só vão voltar a se consultar quando estiverem novamente no foco. Só que esse tipo de pensamento, esse 880, esse famoso chutar o balde, ele tem as suas consequências, né? Então, quais são alguns dos impactos de uma mentalidade chutar o balde neste momento? Esse é o maior erro, né, deles, porque se você pegar, por exemplo, dezembro, é um mês inteiro. Nós temos 31 dias. Não faz sentido a gente perder tudo que a gente conquistou ao longo do ano, né? Porque você está no final do ano, agora é época de Natal, Réveillon, eu vou chutar o balde. Então, isso que você falou é muito importante. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. E o que faz parte do equilíbrio? Comer coisas que não fazem parte da nossa. Hoje em dia está difícil a gente falar dieta, né? Mas é isso, né? Da nossa dieta. Então, eu acho que assim, não é para chutar o balde, não é para pegar o mês inteiro e esquecer, né, dos cuidados com a saúde, com a alimentação. Esses cuidados têm que estar presentes. E essa história de desmarcar com o nutricionista é a pior, porque o que acontece? Eu vou te falar assim, um impacto direto. A pessoa chega em janeiro, muitas vezes com alguns distúrbios metabólicos, porque você pode ter alteração em colesterol, triglicerídeo, principalmente se essa pessoa já tem uma predisposição, ela pode chegar em janeiro com tudo isso alterado. Eu costumo dizer que remediar é pior do que prevenir. Então, assim, né? Ela pode ter uma alteração de glicemia, de insulinemia, que isso com 30, 40 dias você já vê alteração, né? E mais, ela pode ganhar peso. E aí eu vou entrar numa área que eu trabalho muito, que é o seguinte: quando você ganha peso, quanto mais peso você ganha, mais longe fica o seu ponto de partida. Então, assim, se for ganhar peso, 1 quilo, 2 quilos, ok. Mas tem gente que ganha 5 quilos, 6 quilos nesse período. O que é mais difícil? Você perder 6 quilos ou você perder 2? Então, é matemática mesmo, né? E aí eu acho que quando a gente não chuta o balde totalmente, o mês inteiro, se permite comer nas datas comemorativas, mas mantém os cuidados ao longo do mês, você não tem tantos problemas. E aí você chega em janeiro com a sua vida do jeito que sempre foi, cuidando da sua saúde, né? Inclusive, por exemplo, dia 24 tem ceia. Você pode fazer uma atividade física durante o dia, a ceia é só de noite. Então, você não precisa, agora que é Natal, eu não vou mais fazer exercício, né? Eu vou abandonar o nutricionista. Vai ser muito mais difícil, inclusive, para você. O sofrimento é muito grande quando você abre mão para depois recomeçar. Então, mantenha, né? Mantenha um padrão adequado de atividade física, de alimentação saudável, mesmo que não seja dieta restritiva para emagrecer, ok, mas saudável. Não deixe de comer fruta, não deixe de comer verdura. Inclusive, na ceia tem salada, né? Não precisa chegar lá comendo só as coisas muito calóricas. Você pode comer de tudo. E o seu organismo agradece, né? Nossa, é verdade. E você falou um ponto que assim, é extremamente prático, extremamente simples. É só as pessoas pararem para fazer um cálculo matemático simples, né? Se você se cuidou de certa forma ao longo do ano, a gente está falando de 11 meses. É bastante coisa. Se chega dezembro e você mantém essa ideia de se cuidar sem dieta restritiva, assim, não é o momento de ter o objetivo de emagrecimento, mas só manter. Vamos só manter. Se você chega com essa mentalidade de não chutar o balde, então vai ter Natal, Ano Novo e possivelmente algumas comemorações a mais aí ao longo do caminho. Mas a gente está falando de quê? 5 dias, 6 dias, 8 dias? De uma refeição ou 2 refeições, né?
Isso cabe muito bem numa matemática para não alterar o que foi feito ao longo do ano. Agora, se você entra na lógica de chutar o balde que a gente está falando, que aí a pessoa pega o mês inteiro, aí muda. O cálculo matemático muda. Ela pode realmente estragar o que foi feito ao longo do ano, inclusive ganhar de quebra uma comorbidade, né? Que nem Exatamente. você comentou. Porque não é nem só uma questão de peso. Isso acontece mesmo, viu, Deles? Tem paciente que às vezes fica um mês sem vir. Aí ele chuta o balde. No mês seguinte, o colesterol dele já aumentou. É rápido, tá? É rápido. Não precisa de muita coisa para você ter uma dislipidemia, atrapalhar a sua pressão arterial. É coisa rápida. 40 dias você já vê diferença. Então, fica a dica aí para todo mundo, né? Vamos comer sim, porque a comida tem a ver com afetividade, a gente precisa participar, não seja o chato da ceia, né? Não vai fazer dieta na ceia, não é isso? Mas tem a responsabilidade. Levar marmita não, gente, pelo amor de Deus. Come o pavê da sua avó, pelo amor de Deus. Na terça, e a gente está pensando nisso assim, o paciente sumiu o mês inteiro e já volta todo modificado. Então, quão importante é eles manterem essas consultas, eles se consultarem com profissionais neste período? É muito importante. Eu acho que pelo menos uma consulta em dezembro tem que ter. Vamos pensar no mínimo aí, né, da manutenção. A gente sabe que a manutenção de uma boa saúde e de boas taxas metabólicas, ela exige um cuidado nosso. E é um cuidado constante. E até eu acho que é legal a gente dar essa dica também para quem está ouvindo, né? Não é assim, eu fui no nutricionista, fiz uma alimentação voltada para baixar o meu triglicerídeo, baixou, agora eu estou livre. Não, você não está livre. É para cuidar a vida inteira. E aí, eu acho que essa manutenção é muito importante. E vai trazer saúde para você, qualidade de vida, né? Eu acho que isso não tem preço. Então, precisa ir ao nutricionista, precisa manter a rotina de alimentação, de suplementação, de atividade física, mesmo que você vá sair fora aí da sua programação nos 5 dias, 6 dias aí de encontros e confraternizações, que também é muito bom, né? Sim. E os estudos são muito claros, né, em mostrar que, assim, para manter hábitos, esse contato com o profissional, a consulta, né, frequente, é uma das coisas que ajuda muito na adesão. Então, num momento em que, querendo ou não, tem uma ameaça externa, na verdade, é o momento mais importante de você ir no profissional para poder criar táticas, até mesmo de como lidar com essas situações, né? E aí, pensando então nos profissionais que nos assistem, que dicas você daria para eles orientarem os pacientes? Olha, a gente pode pensar em várias coisas, mas assim, eu acho que uma coisa que é muito importante, por exemplo, é você trabalhar a saciedade do paciente, né? Para que essas pessoas não cheguem com voracidade na hora dessas refeições assim muito calóricas, com alimento de elevada palatabilidade. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, que eu faço muito, né? Eu uso muito um aporte proteico aumentado. Você pode usar um whey de boa qualidade. Geralmente eu uso assim de manhã, por volta de 10 horas da manhã, porque isso já está comprovado, né? Que os glicomacropeptídeos do whey aumentam a produção de colecistoquinina, por exemplo, que é um hormônio extremamente sacietógeno. Eu acho que você pode, por exemplo, trabalhar um picolinato de cromo, né, para tentar modular a insulina desse paciente, porque quando você come alimento de alta palatabilidade, rico em açúcar e gordura, a tendência é você ter picos de insulina. Então, assim, como que você vai fazer, além dos alimentos, claro, que você tem azeite, você tem grão de bico, você tem canela, que a gente sabe que modula a insulina. Mas você pode entrar com picolinato de cromo, você pode entrar com magnésio para melhorar sono desse paciente, né? E aí ele dormindo bem, ele produz mais melatonina, que a gente sabe que também ajuda no metabolismo, ajuda no controle do cortisol. Eu penso muito em hormônios, sabe, deles? Esse controle hormonal. O próprio cortisol mesmo, né? Evitar café à noite, evitar muita coisa assim, pimenta, chás estimulantes mais à noite, né? Então, assim, a gente pode usar, tem um arsenal de suplementos que a gente pode utilizar, né? A gente pode usar fitos, então cúrcuma, por exemplo, né? Fitos anti-inflamatórios, antioxidantes, tudo isso vai ajudar para que esse metabolismo responda bem
mesmo as agressões de excesso de alimentos com alta palatabilidade. Mas eu penso assim, muito no controle da fome e saciedade. Eu acho que se você evita voracidade, você já ajuda muito esse indivíduo. Não, e é um raciocínio fantástico, assim, eu acho que tem o componente de você se preparar para o que vai acontecer, então já está amenizando o impacto, assim, eu acho que vai totalmente na contramão do que as pessoas costumam fazer, mas na contramão inteligente, né? Ou seja, no que as pessoas costumam fazer que não é legal, que eu acho que são duas coisas, já que eu vou comer muito à noite, deixa eu passar o dia inteiro sem comer nada, né? Eles... é terrível, né? Exatamente. Então fazem uma compensação ao longo do dia, que o único que vai fazer, na verdade, é com que o exagero de fato aconteça à noite. Porque essa estratégia que você falou de utilizar o whey, né, para diminuir a voracidade, nossa, eu acho fantástica. Se você não está com a voracidade, a chance de acontecer o excesso, ela é muito diminuída. Mas se você já está com a fome muito aumentada, a coisa muda de figura completamente, né? Você acaba comendo até aquelas coisas que você nem gosta tanto, né? Você chega tão desesperado na hora da ceia que o que você está vendo primeiro ali na sua frente você vai comer. E você falou uma coisa importante. Não é para ficar sem comer o dia inteiro. Você pode fazer a sua alimentação adequada, saudável o dia inteiro. E aí, quando você chega no horário da ceia, você já está mais satisfeito. Você já fez a sua estratégia com o whey, com o picolinato, você já está usando magnésio, né? Então, assim, são várias estratégias, né? E é muito importante a gente falar também que não existe um suplemento que vai resolver, é um conjunto. Às vezes o paciente vai usar 2, 3 suplementos, cada um para uma coisa, em horários diferentes, em combinações diferentes. E aí mais um motivo para ele ir no nutricionista. Porque o nutricionista vai fazer esse tipo de estratégia. Vai arquitetar, né? É quase que uma engenharia. Então, assim, ele vai usar os suplementos certos, os alimentos certos, para que você consiga chegar realmente nesses horários, mais assim, sem essa voracidade. Ter fome não é problema, e você vai ter. Só que ter fome exagerada por estratégias incorretas é que é o problema, né? E a estratégia eu acho absolutamente perfeita, ir pelo caminho da saciedade, porque, de novo, eu acho que as pessoas ou tendem a tentar compensar o exagero, fazendo a ausência, né, do alimento, ou até mesmo ainda na lógica do compensar. Acho que as pessoas vão muito pelo compensar. Se eu vou pensar no suplemento, então deixa eu pensar no suplemento termogênico, deixa eu acelerar esse metabolismo, né? E não, na verdade você está se preparando para aquilo que está acontecendo, utilizando esse caminho da saciedade. Então, pensando por essa lógica, pensando pela saciedade e o que você acabou de falar, da mistura de suplementos, do horário, quais seriam, assim, as dosagens, os horários, as combinações interessantes? Geralmente o whey, eu gosto sempre de usar de meio a 1 scoop de manhã. É importante falar isso. Por que eu sugiro de manhã, 10 horas da manhã, né? Não é um número cabalístico. É porque a gente sabe que esse horário, o estímulo de colecistoquinina é maior. Então, assim, a gente quer usar os glicomacropeptídeos do whey com essa função, tá? E os estudos já demonstraram que, assim, se eu usar 15 gramas, né, meio scoop, para algumas pessoas já tem efeito. Para outras, você precisa de um scoop inteiro. Então, você vai ficar aí, né, entre 15 a 30 gramas de whey de manhã, tá? O magnésio é sempre bom à tarde, mais à noite, pensando, né, principalmente se for um magnésio inositol, pensando na modulação do sono. Mas o que eu falei? O whey, magnésio, o picolinato de cromo, por exemplo, eu gosto muito de utilizar também no meio da tarde. Eu acho que essa modulação de insulina, tudo bem que a insulina ela é um hormônio que ela faz picos ao longo do dia, né? Mas eu gosto muito de usar mais à tarde, eu tenho visto bons resultados. Mas, por exemplo, se é um paciente também que ele come mais na hora do almoço, talvez seja interessante usar o picolinato de manhã, antes. Então, vai depender muito de como que é a alimentação dessa pessoa, quais horários do dia ela tem mais fome, ela come mais, quanto tempo ela tem de sono, né? Se dorme cedo, acorda cedo, dorme tarde, acorda tarde. Você pode até, por exemplo, o próprio jejum, né? Você pode pensar em estratégias de jejum ao longo do mês. Não gosto de estratégias muito restritivas, mas existe o jejum, por exemplo, de 12 horas, que é quase um jejum fisiológico.
E aí você também melhora a microbiota, isso também é importante. Você já está melhorando essa microbiota para receber os alimentos palatáveis. E você falou dos termogênicos, aí eu queria só ressaltar que, assim, termogênico sozinho não emagrece. Para você ter um efeito de termogênese, tem que estar associado à atividade física. Então, assim, também não adianta você comprar um termogênico, né? Cafeína, que é muito bom, taurina, e você vai lá, está usando e não está fazendo atividade física. Então, fica a dica também, né? Utilizar antes da atividade física. De preferência que essa atividade física seja de manhã. Se não der, se for à tarde, que não seja tão tarde. A gente sabe que tem a cronobiologia aí que nos mostra, né, os melhores horários. Eu brinco e falo assim, o nosso estômago sabe sim que horas são, né? No nosso corpo todo, né? Cada célula tem seu reloginho, tá todo mundo aí sabendo que horas são. Antigamente, até minha avó falava muito isso. Vê se meu estômago sabe que horas são. Sabe sim, né? Infelizmente ou felizmente sabe. Então, ainda tem isso. As estratégias têm que respeitar o seu horário de sono, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer. E eu gosto muito dessa prevenção. Eu acho que prevenir é sempre melhor que remediar. Pensando em prevenção, claro que quanto antes melhor, né? Mas assim, para se preparar para estes momentos, quanto tempo antes você começaria, por exemplo, uma suplementação? Olha, assim, se você for pensar, né, no que seria mais indicado, eu começaria um mês antes. Mas aí já não dá mais tempo. Né? Hoje é que dia? Hoje é 13, né? Então, assim, mas a gente tem aí pelo menos 15 dias antes. Você já consegue ter um bom resultado, né? Uma semana antes, gente, por exemplo, o whey, 2 dias que você está usando, você já vê resultado, assim, de saciedade, né? Mas eu acho assim, o ideal, um mês antes. Não deu para ser um mês antes? 15 dias antes, né? Eu acho que assim, você já começar a pensar, já começar a se planejar, se organizar, tá? Com essa antecedência, você já vai ver resultado, você já vai ver melhoria nessa saciedade, nesse equilíbrio de insulina, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Eu elegeria aí essas 2 vias, controlar a saciedade, modular a insulina, para que a gente consiga chegar lá bem, né? E aí todo mundo, dia 2 de janeiro, está pleno, tranquilo. Perfeito, assino embaixo, adorei. Muitíssimo obrigada por compartilhar essa experiência e a gente volta já já com mais dicas práticas da Nutri. Dessa vez a gente recebeu muitas perguntas parecidas. Então eu acabei juntando todas em uma pergunta mais prática, né? Porque tudo que a gente foi falando até agora, inclusive, foi da prevenção, que certamente é o melhor caminho e escutem cada dica porque foram dicas extremamente valiosas. Mas a gente recebeu muita pergunta também sobre, ok, e o que eu faço se os excessos de verdade, né, aconteceram. Então, o que seria, né, e é aquilo que a gente estava falando antes, é muito comum as pessoas pensarem em compensação.
Então a gente recebeu muita pergunta sobre jejum, a gente recebeu muita pergunta sobre aumentar, né? Aumentar muito a carga de exercício, coisas de compensar o excesso do dia anterior. Qual seria a melhor conduta para a gente pensar nessa lógica que estamos traçando, né? De manter a saúde mental, física, emocional, para lidar com os excessos de fato que já aconteceram? Então, Deilis, primeira coisa, a gente precisa pensar assim, que compensação, né, não é o melhor caminho. Então já começa por aí. A gente vê, né, as pessoas assim, às vezes come muito, no dia seguinte fica desesperada, aí quer fazer jejum, aí quer tomar chá. Gente, comeu, né, exagerou, voltemos à nossa programação habitual. Então, acho que isso é o mais importante. E como programação habitual, a gente entende que não é para fazer nada purgativo, laxativo, desesperador. Não, é voltar à programação habitual. Até porque você não engorda, por exemplo, na questão de ganho de peso, você não engorda num dia. Então, é muito provavelmente que no dia seguinte você esteja inchado, né? Porque quando você come muito açúcar, muito sal, muita gordura, você incha, as nossas células captam água. Então, assim, talvez uma boa estratégia seriam alguns chás, mas aí também não é com uma estratégia de desespero. É pensando até no aporte de fitoquímicos que esses chás oferecem, até para ajudar também nesse metabolismo, né, de substâncias tóxicas que muitas vezes a gente ingere. Então, diminuir a formação de espécies reativas de oxigênio, reduzir a inflamação, que você tem que entender que é momentânea, porque você comeu, inflamou, gerou espécie reativa, depois começa de novo. Então, eu entraria com chás diuréticos, para tentar dar uma diminuída, dar uma desinchada. Você tem vários, né? Cavalinha, salsa parrilha, enfim, você tem milhares aí de chás. Lembrando que o chás, você não deve sempre tomar o mesmo, né? O ideal é que você faça um rodízio entre eles. E precisa saber a forma certa de preparar. Então, assim, quantas colheres de sopa para quanto de água, né? Algumas marcas já colocam isso, inclusive, no rótulo, já te ensinam a fazer, né? Eu acho que você tem que voltar para a sua atividade física, para o seu consumo criterioso de suplemento. Então, no dia seguinte, não vai faltar academia, volta, né? Volta a consumir os seus suplementos. De repente, se você usa uma creatina, é interessante, porque ajuda também, né, nesse metabolismo. Volta a consumir sua creatina, volta a consumir seu magnésio, né? Enfim, aí é difícil até a gente falar, porque para cada pessoa tem uma orientação, né? Dependendo do objetivo, da saúde, de tudo que aquela pessoa precisa. Mas eu acho que a dica, que é até chato que a gente fica repetindo, mas é isso, né? É não querer compensar num dia o excesso, é voltar ao normal. Você falou antes a coisa do já que, e eu até brinco, né? Falo, esse já que é um problema. Porque a pessoa pensa assim, já que eu comi muito na ceia, agora já era, já saí da dieta, agora eu vou comer também. E às vezes a pessoa fica 1, 2, 3 semanas arrastando aqueles hábitos ruins. Então, esquece o já que. O que já foi. Hoje é outro dia, vamos recomeçar. A gente sempre pode recomeçar, em tudo na nossa vida, né? E isso é o equilíbrio. Então, você saiu, você fez, você comeu muita coisa que tem muito açúcar, muita gordura, muito sal, ok. No dia seguinte, volta para o seu normal. E marque a consulta com o seu nutricionista para janeiro também. Porque aí você mantém esse acompanhamento, você não perde o fio da meada. Eu vejo que as pessoas perdem muito o fio da meada, né? E aí fica difícil. Fantástico. Eu assino embaixo, carimbo com, né, letra maiúscula. E esse negócio do jaquê é engraçado. Eu também brinco muito com ele. Inclusive, eu até gravei um vídeo aí uma vez sobre o... Eu brinquei de tipo jaquê e acrescentei um i. Tipo jaquei, né? Já que eu fiz tal coisa, eu vou enfiar de verdade o pé na jaca. As pessoas têm muito esse... E uma coisa que eu falo, que eu queria até deixar como recado dentro desse jaquê, é que existe o jaquê desse jeito, no já que eu fiz tal coisa, eu vou enfiar o pé na jaca, mas a gente também pode aproveitar da lógica do jaquê positivo, porque ele também acontece. Então, assim, já que eu fui na academia, eu vou comer um pouquinho melhor. Já que eu comi um pouquinho melhor, eu vou beber água.
Já que eu tô fazendo tudo bonitinho, deixa eu continuar amanhã igual. E vai se construindo também essa sequência de hábitos positivos que vão se reforçando, né? Então, já que eu fui na nutricionista, deixa eu seguir as orientações dela. Sabe o que acontece deles? Que eu acho importante a gente até frisar aqui, mudança de hábito é algo muito difícil, tá? Existem alguns grupos de pesquisa, inclusive, que dizem que não é possível mudar hábito. Eu já ouvi isso em discussões científicas. Claro que eu não concordo, eu acho super possível mudar hábito, só que sabendo-se que é difícil, porque realmente é difícil, a gente tem que entender que a gente não vai mudar hábito da noite para o dia. Então, se você adquirir um hábito saudável, né, eu tenho certeza que aquilo demorou para você conseguir incorporar a sua rotina. Você vai jogar fora agora? Cuide dele, né? É uma florzinha preciosa, regue. Porque é difícil. Você tem estudos até falando sobre esse número de dias que você precisa para mudar um hábito. No início, né, quando você começa a fazer alguma coisa diferente, você tem vontade de desanimar, tem vontade de desistir. Então, assim, se você conseguiu ao longo do ano um hábito saudável, que pode parecer o mais simples de todo, por exemplo, beber mais água. Para que você vai jogar isso fora? Né? Não jogue isso fora, mantenha o seu hábito, né? Mantenha o que você conseguiu. E tenha em mente que você pode criar novos hábitos saudáveis com o tempo. E isso vai levar tempo. Uma coisa também que eu li recentemente, que é muito interessante, não tente mudar todos os seus hábitos de uma vez só. Mude um por um. Vai devagar. Né? Estabeleça metas. Então, qual que é a minha meta dessa semana? É beber mais água? Eu vou focar nisso. A minha meta de semana que vem é ir à academia todos os dias, então eu vou focar nisso. Quando você percebe, você está indo todos os dias, bebendo mais água, comendo mais fruta, comendo mais verdura, que tenha demorado 5, 6 meses para você conseguir. Você foi um de cada vez. Né? Então, não perca isso no final do ano, por favor. Nossa, fantástico, fantástico, é isso mesmo. Porque o tempo vai passando para o mal ou para o bem. Então, se você ficar nessa de empurrar só mais um dia, já fiz aqui, já vou. Daqui a pouco passaram 6 meses em que você está fazendo isso. Se você fica todo dia, já bebi água hoje, vou beber de novo. Daqui a pouco você já tem todos esses hábitos que você falou estabelecidos, né? Natécia, muitíssimo obrigada, gente. Aproveitem essas dicas que são extremamente ricas. Um imenso prazer conversar com você. Prazer é meu, Delis. Obrigada mais uma vez. E vocês curtam, compartilhem e acompanhem que temos muito mais novidades vindo por aí. A gente se vê.